Muito bem, então, boa noite oficial, né? Hoje, então, é o nosso 5º webinário. O nosso projeto é o projeto Fisiodivulgando, Iniciativas Didáticas para Aproximar a Fisiologia e a Saúde da Sociedade. Ele é uma iniciativa do Departamento de Fisiologia, do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, ok? A nossa equipe do projeto conta comigo, Ana Maria, coordenadora, com as professoras Maíra Vale, nossa vice-coordenadora, que hoje não pôde estar com a gente, com as professoras Fabiola Jager e Anitta Nishiyama, que estão aí dando um oizinho para vocês, que também são membros da nossa equipe, nossos técnicos queridos aí, o Fábio Caetano e a Débora Coutinho, ok? Alguns alunos da pós-graduação em Fisiologia e vários alunos de cursos de graduação da área da saúde ali do nosso setor, né? O nosso projeto, o Fisiodivulgando, ele teve o objetivo, né, de produzir tanto esses webinários como os materiais didáticos aí, né, relacionados aos temas de fisiologia e saúde. Por ser um projeto de extensão, né, a gente primeiro passou um questionário em relação à demanda da própria comunidade externa e da universidade, para a gente poder saber quais seriam os temas mais votados, né, quais seriam os materiais didáticos aí solicitados, ok? Então, ele, né, o que a gente vem produzindo hoje em dia está relacionado com essa demanda aí que foi respondida. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês no chat o link desse questionário. Caso alguém não tenha participado ainda, né, ele continua aberto ali aceitando respostas, porque o projeto, né, apesar da agenda dos webinários desse ano já estar organizada, ainda continua ano que vem, tá? Então, novos webinários serão programados, né, e os materiais didáticos são aí uma produção meio contínua, certo? Antes da gente passar, né, também vou colocar no chat as nossas redes, por favor, né, curtam, compartilhem, comentem ali, nos ajudem a divulgar, ok, o projeto. E só antes da gente passar o andamento de hoje, eu sempre estou aproveitando essa fala inicial para chamar atenção para esse momento que a gente está vivendo em relação às nossas universidades, né? Porque iniciativas como essa, do nosso projeto de extensão, vários resultados importantíssimos aí em relação à pesquisa, dependem de financiamento público. E nós estamos num momento bastante crítico com relação a esse financiamento, tá? Então, é importante vocês participando aqui conosco, né, enquanto sociedade também, estejam cobrando dos governantes, né, que esse financiamento seja sempre mantido, tá? Para que iniciativas aí importantes da universidade também possam se manter, ok? Então, a nossa fala de hoje, né, vai contar aí com momentos de perguntas e respostas. Em princípio, a gente pede a vocês que façam as perguntas pelo chat, tá? E daí a professora Fabiola vai encaminhando ali para a professora Janaína, né, para ela poder ir respondendo. O que eu colocar no chat inicialmente tem a ver com o questionário de demandas, tem a ver com as nossas redes, mas não é ainda o Forms para certificação, para certificados do webinário de hoje, tá? Para quem precisar dos certificados, aguarde um pouquinho, que mais ao final a gente envia o link de um Forms específico, certo? Então, a nossa fala de hoje, né, será feita pela professora doutora Janaína Menezes da Novelli. Ela é farmacêutica, mestre e doutora em farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Sim. Ela tem 2 pós-doutorados, um em psicobiologia, na própria USP de Ribeirão, e outro no Instituto Nacional de Drogas de Abuso, vinculado ao NIH, ali na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Tá? Desde 2011, ela atua como professora e pesquisadora do Departamento de Farmacologia, lá do setor de biológicas, também da UFPR, e a sua linha de pesquisa trata da neuropsicofarmacologia de transtornos mentais, buscando entender as bases neurobiológicas, bem como buscar novas abordagens de tratamento. E, atualmente, ela tem utilizado modelos animais de diabetes mellitus tipo 1, a fim de estudar, né, nesses modelos, a associação dessas psicopatologias, ok? Então, professora Janaína, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, e um bom webinário aí, a fala agora é tua. Tá bom, eu que agradeço o convite, professora Ana Maria, professora Anitta, Fabiola, o Bruno também, pela indicação do meu nome. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Então, espero que vocês se deliciem também durante esse webinário, fiquem à vontade para fazer perguntas. Vou ter a ajuda aí da professora Fabiola aí nesse quesito. Deixa eu compartilhar, então, aqui.
Não se assustem. Porque eu duplico muitos slides, calma. Nada de pânico nesse momento. Não, tudo bem, vai com calma aí. Isso, nossa, tipo, 200 slides, a professora vai ficar até as 9. Ó, ansiedade, nada de ansiedade, vamos ficar bem calminhos, né? Então, um tema bastante atual, importante, né? Acredito que muitos tenham interesse nesse assunto. Então, a gente vai fazer uma abordagem, eu trouxe para vocês hoje uma abordagem de falar um pouquinho da normalidade à patologia, tá? Então, antes de falarmos propriamente dito de transtornos de ansiedade e medo, vou fazer uma breve recapitulação, né, sobre as emoções, sobre as áreas encefálicas envolvidas nas emoções, a relação das emoções com doenças mentais, e aí já focando mais na ansiedade e medo, a classificação de transtornos de ansiedade enquanto, então, patologia, né, e os tratamentos atuais desses transtornos de ansiedade. Janaína, Oi? só uma parte, nós não estamos vendo tua projeção, você já compartilhou? Já. Nós não estamos vendo. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Uhum. O que aconteceu? Agora vocês vão... Agora está vindo. Uhum. Agora sim. Agora vocês estão vendo direitinho? Deixa eu ocultar isso, porque às vezes atrapalha, né? Então, que bom. Agora eu vou mostrar aqui essas figuras, imagens, né? Então, estava falando exatamente das abordagens que a gente vai discutir agora nesse final de dia, né? Então, entendendo um pouco sobre as emoções. O que são emoções, né? Então, quando a gente pergunta assim, parece que é fácil, né? Eu sei o que é emoção, né? Mas uma pergunta simples de resposta não necessariamente tão simples assim, né? É uma definição ampla e complexa e que tem muitas discussões sobre essas definições e diferenças, por exemplo, de emoção e sentimento, que eu vou falar até um pouquinho sobre isso com vocês. Vocês poderiam tentar fazer o esboço aí, né, por curiosidade, emoção, como você definiria emoção, né? Mas eu já vou dar aqui a deixa de uma definição ampla sobre o que seria emoção. Emoção é a manifestação de uma reação psicomotora ou neurovegetativa, ou seja, envolvendo, então, um processamento do corpo como um todo, né? Desde sistema nervoso central quanto o organismo como um todo, em decorrência de um estímulo ambiental. Então, de uma maneira mais detalhada, né, a emoção, essa manifestação, essa reação psicomotora ou neurovegetativa, envolve, então, um estímulo, né, associado a esse estímulo, uma série de alterações ocorrem simultâneas, alterações neuroendócrinas e autonômicas, alterações neuroquímicas, áreas do encéfalo são ativadas durante essas alterações, a partir do momento da percepção de estímulo, e, logicamente, que a gente tem uma contribuição genética e ambiental, que é importante, principalmente no comportamento final após o processamento dessa emoção, né? Aqui nós podemos até dizer, na contribuição ambiental, situações como, por exemplo, aprendizado, experiências prévias, contexto e tudo mais, tá? Então, como eu disse, aparentemente, né, pode parecer fácil definir emoção, mas a gente consegue vislumbrar, né, por esse esquema aqui, a complexidade, né, do que é a emoção em si. E nós, quando o tema é tão complexo e amplo, que nós temos vários tipos de emoções, né, com as suas peculiaridades, né? Então, nós temos emoções positivas, relacionadas à alegria, amor, esperança, amizade, e emoções negativas, né, tristeza, raiva, medo, ansiedade, né, que a gente vai acabar focando mais na ansiedade.
uma série de manifestações fisiológicas ocorrem, né, diante de diferentes tipos de emoções, tanto positivas como negativas. Então, respostas viscerais, respostas somáticas, né, comportamentais, involuntárias e voluntárias, né? E nós sabemos bem, né, a gente consegue perceber muitas dessas manifestações, né? Taquicardia, piloreção, tremor, né? A gente percebe o nosso corpo reagindo àquela emoção, como demonstrado nessa figura. Então, aqui nós vemos um homem, né, vendo algo que provavelmente não é prazeroso, né? Então, precisa ocorrer a percepção do que ele está visualizando, o que está acontecendo, e quando isso ocorre, áreas do encéfalo são ativadas e ele vai ter, então, a emoção atrelada a isso. E, logicamente, que o sistema motor somático e visceral são super importantes na determinação do comportamento, né? No suporte da estratégia comportamental diante dessa emoção, né? Aqui também está, vocês conseguem observar aqui que são situações extremas, né? E reais, então está acontecendo algo, o perigo ele é reconhecido, e nesse momento é importante se há uma experiência única, primária, ou se já ocorreu uma experiência semelhante no passado, né? Então, o comportamento, o aprendizado, ele é importante, tá? Ele pode, áreas relacionadas com o aprendizado e emoção, podem ser ativadas nesse momento também, tá? Observar o sofrimento alheio do outro, né, também vai desencadear a emoção, né? Não necessariamente você está experienciando só, lógico que você vai ter um tipo de emoção diferente, mas quando você observa o sofrimento do outro, né, empatia, aí também é outro tema, para vocês verem que a complexidade do tema e o quão amplo né, dependendo do que a gente for falar sobre empatia, tudo, então, as emoções é um tema bastante amplo, tá? A experiência do medo, a organização da reação, né? No caso aqui, a reação é a fuga, né? Uma reação de sobrevivência para evitar que ocorra a morte diante de uma catástrofe. Então, uma série de alterações somáticas e viscerais ocorrem para dar suporte para esse comportamento. Então, aumenta a pressão sanguínea, o débito cardíaco, o redirecionamento do fluxo sanguíneo para que o indivíduo consiga, então, correr, aumenta a ventilação pulmonar para que ele tenha um suporte respiratório e consiga, então, emitir essa resposta de fuga, e há uma redução da motilidade e secreção intestinal, e a disponibilização de energia, de açúcar, né, para que o indivíduo tenha todos os suportes necessários para ter uma resposta máxima de fuga, né, semelhante a um atleta, né, um velocista ou um maratonista, né. Aí você fala, nossa, mas são situações completamente diferentes, né, tanto naquela situação como nessa, são situações reais, ele está fugindo, tem um propósito, uma motivação. Um é sobrevivência e o outro é uma medalha de ouro, né? Inclusive, os atletas, eles precisam ter uma preparação emocional muito grande para atingir essa motivação e essa capacidade, né? E as alterações fisiológicas que ocorrem, que autonômicas, viscerais, muitas dessas alterações, apesar de não ser uma situação de medo, pavor, é semelhante às alterações que ocorrem também nessa situação aqui extrema, como numa catástrofe, por exemplo, tá? Já que é uma situação, não é uma situação extrema, né? E não é um perigo real, né? A gente diz que são perigos potenciais. Pode ser que você tire 0, né? Pode ser que você tire 10, você precisa de 9, então talvez a sua ansiedade esteja bem alta nessa situação, né? Mas é uma situação que não é de sobrevivência, né? Você não está numa situação extrema, assim, de medo, né? Então, é uma situação tensa, vamos dizer, de ansiedade, um perigo potencial, você pode não tirar 0, né? Mas você pode tirar também, tá? Então, você precisa de atenção, vigilância, e as alterações
também ocorrem aqui somáticas viscerais nessa situação. Aqui também demonstrando, né, uma outra situação de ansiedade, né, esperando alguém e já começar com a teoria do abandono, da insegurança, né, e a pessoa está bastante ansiosa, mas são situações potenciais, né? Será que porque ele está demorando? Será que ele está com outro? Será que ele não vem, né? A pessoa fica tensa e com os pensamentos que não necessariamente são reais, tá? Bom, emoções e sentimentos são as mesmas. Vocês já pararam para pensar? Vocês acham que emoções e sentimentos são as mesmas coisas? São sinônimos, né? O que vocês acham? Quem dá origem a quem? Emoções dá origem aos sentimentos ou sentimentos às emoções, né? Fica aqui a dica de um filme, para quem ainda não assistiu, muito bonitinho, que teve, inclusive, contribuição de neurocientista, tudo, né? No desenvolvimento, no modo como a história se desenrolou, né? E fala muito aqui sobre sentimentos, principalmente, emoções também. Bom, a resposta é de que não, tá? Emoções e sentimentos não são sinônimos, tá? Os sentimentos, eles são experiências mentais dos estados do corpo que surgem quando o cérebro interpreta as emoções. Que são o quê? O que são emoções? São estados físicos que surgem das respostas do corpo aos estímulos externos, tá? Então, as emoções, ocorre todo um processamento, tá, do corpo como um todo, a partir de uma percepção de redes neurais e todo o processamento do seu corpo para aquilo, né? Os sentimentos já não. Os sentimentos, eles estão mais no campo da mente, né? Seria, então, já estou respondendo a última pergunta aqui. Quem dá origem a quem? Quem dá origem, primeiro vem as emoções, né? Esse processamento, né? E a partir desse processamento, então vem o sentimento, né? E isso é muito interessante, porque, assim, às vezes você tem uma emoção, né? Você tem uma tristeza profunda, tá? E você não demonstra, né? O seu sentimento, você pode demonstrar alegria, tá? Mas só que você vive em tristeza profunda. Então, e o seu corpo também tem as alterações que equivalem a essa tristeza. Então, são temas de muitas discussões em relação até sobre emoções e sentimentos, tá? Bom, esses dois neurocientistas, né, que discutem bastante o tema, inclusive Antônio Damasio tem vários livros e discute bastante sobre emoções, sobre sentimentos, né? E a doutora Sarah McKay, que tem um blog bem legal, ela diz o seguinte, que as emoções ocorrem no teatro do corpo, né? Então, você tem um processamento a partir de estímulos envolvendo redes neurais e o corpo como um todo, né? E os sentimentos já não, ele ocorre no teatro da mente. Então, ele é um processamento daquela emoção, né? É o sentimento, é o que você sente em relação àquela emoção, né? E você pode me ver, por exemplo, tendo uma emoção, mas isso você não vê tudo, tá? Você está vendo uma parte. Pode ver o que se passa na minha cara, a pele pode mudar, você está vendo nitidamente que diante daquela situação eu estou tendo aquela emoção. Mas o sentimento você não pode ver. E o sentimento, ele pode ser distinto para uma pessoa e outra, porque isso depende de vários outros fatores, né? Então, só queria provocar vocês nesse pensamento, né, sobre essas duas palavras, a origem das emoções e dos sentimentos, que também daria para ter muitas discussões sobre isso, tá? Bom, voltando para as emoções, né? As principais funções das emoções, quais são? Motivacional, né? Então, se você tem uma emoção a partir de uma situação, isso tem que te dar uma motivação de tomada de decisão. Você tem que reagir, você tem que chorar, você tem que gritar, você tem que fugir, você tem que saltar, você tem que abraçar, né? E, automaticamente, a emoção inicia uma série de respostas que nós comentamos, né? Autonômicas, endócrinas.
Isso para te dar flexibilidade de respostas. Qual vai ser a sua meta? Manter o foco na sua prova? Ou você está vendo uma cobra, um leão, um predador, você tem que correr, né? Então, as alterações que ocorrem são em função desse processamento. Outra função importante é a comunicação. A pessoa que não tem emoção, ela não se comunica, ela não tem empatia, tem o sofrimento do outro. Então, essa é uma função bem importante. Alterar a avaliação cognitiva. Então, as experiências vividas em função das emoções vai provocar aprendizado. Isso vai te proteger numa situação futura, né? Ou não, dependendo do processamento, né? E de fatores genéticos e ambientais, esse processamento pode ocorrer de forma errada. Por exemplo, temos doenças em função disso, transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, né? Facilitar memória e recordação de eventos associados. Quando ocorre um processamento saudável dessas emoções, isso é maravilhoso, porque isso vai facilitar. Diante de uma situação provável de perigo, você já vai, não, eu já sei que ali eu não posso, né? A criança pôs o dedinho, levou um choque. Da próxima vez, quando ela olhar ali, né, ela vai falar, não vou colocar meu dedinho, doeu, levei um choque, chorei, né? Então é importante. Bom, tendo falado sobre isso, eu vou comentar agora um pouco das regiões do encéfalo que participam das emoções, né? Após eu falar disso, eu vou dar uma pausa para ver se vocês têm alguma pergunta sobre as emoções, sobre essa parte inicial aí, tá bom? Bom, o sistema límbico, o que é o sistema límbico? Ele é conhecido também como cérebro emocional. Vários neurocientistas acabam usando o cérebro emocional, regiões do encéfalo que modulam as emoções, né? Então, é um conjunto de estruturas localizadas no cérebro de mamíferos, abaixo do córtex e responsável por todas as respostas emocionais. Da onde vem esse termo? Quem deu esse termo límbico, limbo, né? Da onde vem esse termo? Esse nome, né, ele foi dado por um anatomista francês, Paul Broca, em 1878, então no século XIX, derivado da ideia de limbo mesmo, né? Ou seja, de regiões no encéfalos que seriam intermediárias, que estariam aqui separando, né, o córtex, o neocórtex, do cérebro reptiliano, né? Ou seja, de regiões primitivas, de regiões importantes para respostas reais e que não, sem processamento nenhum, né? Regiões, o cérebro reptiliano, ele modula, ele coordena o sistema cardiovascular, respiratório e respostas emocionais também. Aí você fala, mas límbico não seriam apenas estruturas dessas regiões aqui, entre o cérebro, o neocórtex e o cérebro reptiliano? Não. Depois, isso tudo foi expandido, né? Existem várias teorias das emoções, eu não trouxe isso para vocês, só isso daria uma apresentação, e essas teorias, elas foram crescendo ao longo dos anos com base em evidências de estudos em animais e em humanos, e esse cérebro emocional, né, as regiões encefálicas envolvidas, vai muito além, inclusive o córtex participa, mas esse termo, sistema límbico, ele ainda é mantido, tá? Mas nós temos aqui regiões corticais importantes e regiões do tronco encefálico também. Então, ou seja, todo o cérebro, né, as três regiões aqui são importantes para as emoções, tá? O córtex no processamento da experiência mais objetiva das emoções, o giro do símbolo na experiência mais subjetiva, hipocampo, amígdala, no processamento de memória, o córtex também bastante importante para o processamento de memória e aprendizado. A amígdala é uma estrutura prosencefálica importante, a gente fala que a amígdala dá o colorido afetivo. Né? Várias informações corticais e de regiões supracorticais passam por essa estrutura importante, né? Então, tem vários pesquisadores aqui mostrando a importância da amígdala em nos dizer assim, olha, até que ponto isso é bom, é ruim, é intenso ou não. Ela tem essa função importante. E mantém conexões recíprocas com várias regiões do tronco encefálico, como a substância cinzenta periaquedutal.
que são estruturas importantes para respostas, por exemplo, diante de um medo real e presente. Tá? Então, a amígdala também mantém conexões, hipocampo também. Tá? Então, é uma neurocircuitaria, né, destacando, então, regiões do córtex pré-frontal, hipocampo, amígdala, né, regiões do hipotálamo, com controle endócrino aqui, né, o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal. Vocês sabem que o estresse, né, acaba propiciando um aumento aí de cortisol, que também ocorre em alguns tipos de transtornos de ansiedade. E o hipotálamo é importante também para a resposta comportamental final, né? Ele participa dessa modulação também. Bom, o sistema límbico tem a função de avaliar afetivamente as circunstâncias da vida e realizar a integração dos sistemas nervoso, endócrino e imunológico. Imunológico é organizar uma reação comportamental adequada diante dos estímulos e de todo o processamento que ocorre, tá? A qualidade da avaliação afetiva depende da experiência vivida e das normas culturais. Então, aqui é só para destacar algo bastante importante, né? Que a experiência vivida, ou seja, a bagagem da pessoa, o que ela já viveu, né? O aprendizado associado àquelas emoções é super importante ao longo da vida, ou ao longo de outras situações, né? Que ela vai viver, essas experiências são importantes. Então, pessoas com muitas experiências, né, podem se tornar mais resilientes e, diante de situações futuras, ter tomadas de decisões comportamentais mais adequadas. Quando ocorre, por algum motivo, algum processamento errôneo, aí nós vamos pensar, então, em patologias, tá? As normas culturais de determinadas sociedades são importantes, religião, né, tudo isso também tem um impacto no tipo de resposta que a pessoa vai emitir diante de diferentes tipos de emoções. Bom, e quando há um mau funcionamento por algum motivo, né, algum motivo endógeno, né, por alguma alteração neuroquímica, neuroendócrina, algum processamento, alteração de síntese de proteínas, né, X, ou por predisposição genética, mas o fato quando ocorre um mau funcionamento na comunicação dessas células neuronais, ou seja, dessa neurocircuitaria, o que acontece? Algumas disfunções e doenças ocorrem, né, podem ocorrer. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, problemas de memória, né, eu falei do transtorno do estresse pós-traumático, tá? Alzheimer, esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de estresse pós-traumático, epilepsia e outros, tá? Que não estão aqui apenas alguns exemplos, só para deixar claro, né, o quanto o cérebro emocional ou o sistema límbico, essa neurocircuitaria relacionada à modulação das emoções é importante, né, para o nosso equilíbrio emocional. Como entendemos a relação das emoções com as doenças mentais? Antes de eu entrar aqui, eu vou dar uma pausa para saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa ou discutir alguma coisa do que foi falado aqui, alguma dúvida também. Janaína, é a Fabíola? Uhum. Eu vou começar com uma pergunta e talvez estimule aí o pessoal a fazer as suas, né? Uhum. Você falou de sentimentos e emoções, e ficou bem claro a diferença entre as duas coisas, né? Daí eu comecei a pensar, apesar de que você falou que vai entrar em patologias, mas de qualquer forma, eu fiquei pensando nas pessoas que fazem um tratamento psicológico, fazem lá um acompanhamento, uma terapia, para lidar com seus sentimentos, pelo que eu posso entender, né? Uhum. E daí a minha pergunta é a seguinte: quanto que a mudança de pensamento, a partir do momento que a pessoa passa a tomar consciência do que a afeta, do que é ruim para ela, do que é bom para ela, quanto que a mudança de pensamento controla os sentimentos? Ou será que a mudança de pensamentos controlam as emoções? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Acho que sim.
Aham. Eu acho bem legal essa tua pergunta, porque assim, eu tenho uma amiga neurocientista que depois fez psicologia, se especializou em algumas técnicas e abordagens, no qual ela tenta trazer para o consultório que o paciente sinta, não, que ele vai falar do sentimento dele diante de uma situação, por exemplo, vamos falar de uma situação traumática, Aham. mas não necessariamente, mas uma situação que ele não resolveu, né? Uhum. Então, ele vai falar do sentimento dele, né? Daquela lembrança, daquela situação. O psicólogo tenta trazer a emoção junto. Ah, se ele sentiu medo, se ele sentiu. É isso? O psicólogo tenta observar o que está acontecendo com o corpo dele. Ah, certo. Não tem a mente envolvida quando eu falo em emoção. Quando você fala em emoção, a mente é mais o sentimento, é o modo como Certo. a pessoa processou tudo aquilo que o corpo sentiu naquele momento e aí ficou aquele sentimento de Uhum, impotência, por exemplo. uhum, Mas a emoção pode ser medo, uhum, né? uhum. E eu acho isso muito lindo, porque aí o psicólogo observa o corpo dele, se ele está começando a tremer, se ele está com taquicardia, porque tem regiões do encéfalo que são ativadas quando ele começa a lembrar daquela situação, por mais que ele fale do sentimento X, ele tenta observar o que o corpo está dizendo. Como Sim. esse sentimento, como a emoção, qual é a emoção atrelada àquele sentimento realmente, né? E existem técnicas que são aplicadas, por exemplo, para que enfraqueça essas reações do corpo, essa emoção, porque a emoção vem primeiro. Por Uhum. exemplo, EMDR, técnicas de movimentos rápidos dos olhos, enquanto ele está sentindo, para que ocorra um novo processamento daquele sentimento, daquela lembrança. E evitando o sofrimento ou transformando esse sofrimento, né? A Larissa Isso. colocou aqui no chat o seguinte: assim como a meditação, que afasta os pensamentos durante a prática e a longo prazo tem um efeito sobre problemas da mente. Ela ressalta a questão da meditação também, né? Sim, a meditação é uma tentativa de aquietar os sentimentos e as emoções a ponto de trazer um bem-estar muito grande. Lembrando que quando a gente tem um bem-estar muito grande, ocorre uma série de alterações neuroendócrinas, neuroquímica, né, aumenta de neurotransmissores e tudo que faz bem, né, para o nosso Uhum. corpo, para o nosso cérebro, né? É verdade. Janaína, surgiu aqui um interesse no MDR. Essa técnica que você comentou funciona? Você poderia falar um pouquinho mais sobre Funciona. essa técnica? Funciona, funciona. Eu acompanho vários debates disso, né? Depois eu posso até deixar o link da doutora Regina Nogueira sobre isso. Tem Uhum. artigos científicos comprovando. Se vocês forem no PubMed e investigarem, vocês vão ver o quanto tem ajudado pacientes, principalmente de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático, no qual eles têm generalização daquela memória, daquele evento que eles sofreram em ambientes que não foram exatamente o ambiente no qual ele passou o trauma. Aham. E isso traz muito sofrimento, né, para as emoções e sentimentos, e, enfim, comorbidades também, depressão associada. Então, tem mostrado resultados bem interessantes a partir da conscientização do sentimento com a emoção e tentar minimizar esses danos corporais para que esse sentimento seja abrandado ao longo de várias sessões, assim. Então, é bem Legal se você interessante. puder nos deixar o link, Janaína, já Eu vou deixar, agradecemos. eu vou deixar. Eu E deixo sim. uma última questão, se me permite aqui rapidinho, é sobre o sistema límbico, né? Você comentou sobre o mau funcionamento desse sistema e comentou que sim, pode ser por questões genéticas. Então, isso me levou a pensar, de repente eu tenho um pai muito ansioso, a chance de eu ter essa ansiedade existe. A minha pergunta já se sabe o quanto a genética influencia na ansiedade, se é mais a genética ou se é mais o ambiente? Existe mais informações a respeito disso? Ou seja, o quanto a genética de fato importa? Tá. De fato, a genética, né? E quando a gente fala genética, aí tem a epigenética, tem Sim. tantas outras coisas envolvidas, né? Importa, mas eu digo que a gente ainda precisa estudar muito em relação especificamente à relação de genética
com transtornos de ansiedade, porque quando a gente fala em ansiedade, é um termo muito amplo. Nós temos vários tipos de transtornos de ansiedade. Sim. Então, cada um deles com seus sinais e sintomas, peculiaridades, e até a patofisiologia ainda não é completamente esclarecido dessas doenças, né? Uhum. Então, eu digo assim, o fator ambiental em alguns tipos de transtornos de ansiedade, a gente já sabe do quanto isso está presente em alguns tipos de transtornos de ansiedade. Uhum. Mas em relação ao fator genético, ainda é muito pouco o conhecimento que se tem em relação a todos os tipos de transtornos de ansiedade. Certo. Uhum. Tá? Não temos mais perguntas por enquanto, Janaína. Tá bom. Então, eu vou continuar mais um pouquinho. Vocês podem beber água, ficar tranquilinhos. Então, como entendemos essa relação das emoções com as doenças mentais? Eu não poderia deixar de citar que Charles Darwin trouxe essa contribuição enorme do que nós compreendemos hoje de emoções e doenças mentais. Porque nós só avançamos na área de neurociência, de comportamento, de doenças mentais, a partir da publicação do trabalho de Darwin, mais de 20 anos de estudo, de observação, e ele mostrou claramente uma visão clara, né, sobre o padrão comportamental similar entre diferentes espécies. Então, e isso impulsionou os estudos sobre a organização das emoções e, sem dúvida, isso foi extremamente importante para a neurociência. Então, a partir do momento que a gente sabe que diferentes espécies, em diferentes estímulos, e eu vou falar mais de estímulos de medo e ansiedade, desempenham determinadas alterações que são comuns ou análogas em diferentes espécies, isso nos permitiu, avançou vários estudos em termos de etologia, comportamento e tudo mais, e explorar o cérebro, estudos com estimulação elétrica, química, em região dos cérebros no qual a gente observava que o animal desempenhava comportamentos, né, predatórios, né, expressão, né, de ataque, né, de medo, pavor, quando você estimulava uma ou outra área. Então, todos esses estudos, eles ocorreram, né, e essa publicação de Charles Darwin nos deu, então, a tranquilidade de investir em modelos animais, tá, para tentar estudar as emoções em humanos. As bases neurais das emoções, agora pensando mais em ansiedade, teriam relações com os mecanismos reguladores do comportamento de defesa dos animais, diante de estímulos ameaçadores ou em situações de perigo. Ou seja, como que eu estudo ansiedade em um animal? Né? Eu vou alterar, eu vou de alguma forma provocar um comportamento de defesa nele. Né? E a gente já sabe que, porque diante da ansiedade, a gente emite respostas, né, autonômicas, que são respostas de defesa. Né? Se eu estou com medo, né, eu vou ter a mesma resposta que eu teria diante de um predador. Né? Então, esse conhecimento, né, nos permitiu, então, usar os animais, né, e colocar os animais numa situação de diferentes tipos de situações de ansiedade e medo, e poder explorar essas áreas do cérebro e tentar entender melhor como funciona a serotonina, noradrenalina, dopamina, a neuroquímica de regiões específicas do cérebro, com drogas, com lesão, com base nesses modelos e testes, né, que nos permitem, então, estudar esse comportamento nos animais, tá? Janaína, eu vou pedir licença para dar uma interferida aqui. Nós temos o Meet com um tempo de 1 hora disponível para cada link, e estamos findando aqui a nossa primeira hora. Tá. Então, nós vamos ter que dar uma pequena interrompida, né? Aviso a você, Janaína, a todos os presentes, e logo, então, acessamos um novo link. Então, se cair Perfeito. aqui, a hora que cair, vocês logo estarão recebendo um novo link, né? Pedimos desculpas aí pelo enfim, por isso, mas foge das nossas mãos, sim, isso. Sim. É apenas uma pequena interrupção, tá bom? Tá Mas bom. fiquem atentos ao novo link.
Tá, mas aí você me avisa, eu vou perceber Claro. quando cair, tá? Sim, sim, sim. Vai ser Tá, dentro de alguns minutos, questão de 2 ou 3 minutos. perfeito, Fabiola. Uhum. Obrigada e desculpe mais uma vez. Imagina, não tem problema. Bom, mas e sobre a ansiedade? A ansiedade é uma emoção disfuncional? É uma doença? Posso pensar assim claramente? Sim e não, né? A ansiedade é uma emoção normal, né? Ela é uma emoção que até certo ponto, até certa intensidade, ela é adaptativa, né? Ela nos ajuda a ter uma performance boa. Vou fazer uma prova. Se eu não tiver ansiedade, eu não vou conseguir me organizar para estudar. Vamos no cinema, vamos. Vamos, tô tranquilona, tranquilona. Segunda-feira de manhã eu vou lá para a prova. Não, né? A ansiedade vai falar, não, eu não posso sair, eu não posso, não sei o quê, vou acordar cedinho, vou ficar atenta, eu vou... Então, ela é super importante. Então, ela é uma emoção adaptativa, que faz parte da sobrevivência das espécies, essas emoções. Então, é errado pensar que é uma emoção ruim, né, ou uma doença, tá? Agora, se essa emoção, né, tem uma intensidade tamanha, ou seja, vai aumentando a intensidade, a ponto de chegar aqui no nível 3, né? E a performance sua começa a ser prejudicada, ou seja, você não consegue dormir, você não consegue falar, você estudou, alguém te pergunta, você fica, não sai, começa a ter quase uma sensação de que eu preciso sair correndo, fugir, ou taquicardia, e você não consegue se desenvolver, né? Aí ela se tornou mal adaptativa. Aí a gente pode pensar em doença, em patologia, tá? Medo e ansiedade são emoções idênticas? São bem semelhantes, né? Também tem várias discussões sobre esse tema, mas o que eu penso vai de acordo com grande parte de neurocientistas, nem todos estão de acordo, mas muito do que eu penso é baseado no estudo de dois grandes pesquisadores, lá da Universidade de Hawaii, do Havaí, Caroline e Robert Blanchard, que, assim como Darwin,